na segunda parte dessa aula sobre os protocolos clareadores em dentes com histórico de trauma. Como nós vimos, a fratura dental não é a única consequência do trauma em pacientes. O escurecimento ele pode acontecer imediatamente após um trauma ou após alguns anos que esse paciente traumatizou o dente por algum acidente. No caso do tratamento clareador, não são todas as alterações de cor necessariamente envolvidas com trauma. Nós temos protocolos de tratamento dessas alterações de cor, que são realizados muitas vezes em dentes que têm alterações de cor por motivos externos, devido ao consumo de bebidas e alimentos que possuem corantes. Mas nós também temos tratamentos clareadores realizados em dentes unitários, devido a trauma dentário muitas vezes, devido a tratamentos endodônticos que tiveram algumas consequências e acabaram alterando a cor desse elemento dental. Uma característica bastante importante desses tratamentos é que muitas vezes, para que você consiga selecionar o protocolo ideal, é necessário saber então qual é a origem dessa alteração de cor. De maneira geral, a gente pode dividir essas alterações de cor em alterações de cor endógenas, que acontecem durante a formação do germe dental, e exógenas, que acontecem depois que ocorre a formação desse germe. E essas exógenas, elas são divididas em extrínsecas e intrínsecas. No caso das alterações de cor devido à alimentação ou corantes, elas estão na categoria das alterações de cor extrínsecas. E as provocadas por causa de um trauma dental, que normalmente tem uma consequência interna àquela coroa dental, elas estão classificadas como uma alteração de cor de origem intrínseca. Aqui nós temos alguns exemplos de alteração de cor endógena, estas sendo as alterações que ocorrem durante a formação do germe dentário. Nós temos aqui alguns exemplos de formação de alteração de cor por causa de tetraciclina, um antibiótico que altera a estrutura dentinária e por isso o resultado são essas alterações no terço médio e borda incisal de todos os dentes da coroa. Nós temos também alteração de cor devido à fluorose, devido à ingestão excessiva de flúor, que faz com que você tenha também a formação de estrias na superfície dental. Obviamente que a severidade dessas alterações de cor, ela está relacionada com a quantidade de flúor consumido numa determinada época da vida do paciente, e nós também temos as manchas hipoplásicas, que são mais espessas, elas não têm um padrão de ocorrência, mas também que ocorrem durante a formação desse germe dental. Como alterações extrínsecas, que são na verdade as mais comuns, nós temos alimentos e bebidas que possuem corantes que depositam na superfície dental. Nós temos, por exemplo, o vinho, o café, chá e o cigarro, que são capazes de alterar a cor do elemento por deposição. Esse corante, essa alteração de cor, ela não faz parte da estrutura. E justamente por não fazer parte da estrutura, são as alterações de cor que mais fáceis são removidas, que são resolvidas com tratamentos clareadores, que são menos invasivos muitas vezes e que têm uma resolução um pouco mais previsível. Nós temos aqui caso, por exemplo, de alteração de cor por pigmentação extrínseca, consumo de bebida ou de alimentos que possuem determinados corantes e a deposição desses corantes na superfície dental. As alterações de cor intrínsecas, que estão então relacionadas à região interna desse elemento dental, são nosso foco de discussão hoje, porque o trauma, por exemplo, ele é uma das causas dessa alteração de cor intrínseca. O trauma ele pode causar um sangramento da polpa e esse sangramento vai promover então uma descoloração devido à penetração de sangue e seus derivados no túbulo dentinário. Esse sangue e derivados no túbulo, ele vai fazer com que ao longo do tempo nós tenhamos então uma alteração de cor gradual desse elemento dental. Essa alteração de cor ela pode ser revertida, contudo é importante ressaltar que depende muito do grau de alteração de cor e do tempo que aquele elemento dental sofreu alteração.
O trauma também na dentição decídua, ele também danifica o dente em desenvolvimento, que irrompe descolorido por causa de distúrbio na deposição da matriz e mineralização. Ou seja, uma criança que sofre um trauma no dente decíduo, ela pode injuriar o germe do dente permanente, fazendo com que esse germe, então, com esse dente, ele irrompa com uma alteração de cor no futuro. Nós temos também restos de tecido necrótico no tecido pulpar e nos túbulos dentinários, devido, por exemplo, a uma necrose pulpar, que não necessariamente ocorre devido a trauma, pode ocorrer devido a trauma, mas ele também pode ocorrer devido à presença de uma lesão de cárie. Então, esses restos necróticos, eles são capazes de alterar a cor daquele elemento dental em particular e por isso ele precisa ser investigado, precisa ser radiografado para que o diagnóstico correto seja realizado. Também nós temos escurecimento da coroa em decorrência do tratamento endodôntico. Nós temos, por exemplo, medicamentos usados nesses procedimentos, como cimentos endodônticos, ou MTA, antibióticos e cone de gutta-percha, que podem levar à descoloração dental. Então, durante a realização, ou depois de ser realizado o diagnóstico, um gutta-percha, por exemplo, que esteja na coroa e causando uma alteração de cor, ele precisa ser alterado, ele precisa ser mexido para que a gente consiga um resultado estético mais favorável daquela coroa que tem uma alteração de cor bastante significante em relação aos demais dentes da arcada do paciente. Mas nem todas as alterações de cor intrínsecas elas são devidas ou a trauma, ou a uma necrose, ou mesmo a restos de tratamento endodôntico. Nós temos também calcificação distrófica, que são deposições minerais, deposição de cálcio, que promove a obliteração de câmara pulpar e que, por sua vez, afeta a cor do dente, porque a luz já não tem uma transmissão semelhante ao que tinha anteriormente. Então, nesse caso, nós não temos uma condição patológica, nem mesmo uma condição gerada por um medicamento intrarradicular, mas sim uma condição que foi ocasionada por uma deposição de cálcio ao longo da vida daquele paciente. Ok? Aqui nós temos um exemplo na radiografia, como ocorre essa deposição de cálcio no conduto radicular, e isso faz com que você tenha uma transmissão diferente de luz nesse elemento dental e, consequentemente, uma alteração de cor bastante evidente. Com relação ao tratamento clareador propriamente dito, para tentar reverter essas alterações de cor, nós temos alguns agentes que são os mais utilizados nos procedimentos, tá? O primeiro deles, e talvez um dos mais conhecidos, é o peróxido de carbamida, que é um precursor do peróxido de hidrogênio, que é, de fato, o componente ativo que vai causar oxidação, que vai causar a decomposição das moléculas cromáticas. Então, o peróxido de carbamida, quando ele se decompõe, ele libera ureia, que é responsável por aumento do pH, e o peróxido de hidrogênio propriamente dito. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, ele é uma espécie reativa e outras espécies reativas de oxigênio são liberadas durante o clareamento, e essas espécies reativas, como o superóxido, hidroxilas, oxigênio singleto, eles vão ser responsáveis por decompor as moléculas cromáticas tanto no esmalte, mas principalmente em dentina, causando então o efeito clareador pela própria diminuição do tamanho dessas moléculas. Esses géis, ou esses componentes ativos dos géis clareadores, o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio, eles podem ser utilizados em diversas técnicas, mas basicamente em duas técnicas principais, que é a técnica caseira e a técnica de consultório. Normalmente essas técnicas elas também estão relacionadas ao tipo de alteração de cor que esse paciente apresenta. No caso da técnica caseira, onde nós utilizamos peróxido de carbamida e hidrogênio em baixas concentrações, o paciente normalmente apresenta uma alteração de cor extrínseca, uma alteração de cor que foi causada por alimentos ou bebidas que contêm corante e que o dente foi escurecendo, todos os dentes da arcada foram escurecendo ao longo do tempo, ou seja, uma alteração de cor por deposição. Então, uma decomposição é uma alteração de cor que é mais fácil de ser tratada. Além de realizarmos a técnica de consultório, essas alterações de cor também podem ser tratadas
em consultório, não apenas no caseiro, com altas concentrações de peróxido de hidrogênio. Tá? Essas concentrações, elas variam de 35% a 40%, mas também temos peróxido de carbamida que tem uma alta concentração. É importante só ressaltar que normalmente o gel de peróxido de carbamida, por ele ser precursor do peróxido de hidrogênio, ele possui aproximadamente 1/3 de concentração de peróxido de hidrogênio. Portanto, um gel de peróxido de carbamida 37% terá aproximadamente 10% de peróxido de hidrogênio, que é exatamente o que é demonstrado aqui. 10% de peróxido de carbamida terá aproximadamente 3% de peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio, por sua vez, vai decompor as moléculas pigmentadas em moléculas menores, causando então esse efeito clareador. Na técnica caseira, que é uma técnica bastante difundida entre os pacientes, nós utilizamos uma baixa concentração dos géis, principalmente pela segurança de se utilizar uma baixa concentração, e o paciente vai fazer o uso de uma moldeira durante o período noturno ou por algumas horas diárias. Essa técnica ela tende a ser bastante eficaz em alterar a cor, principalmente quando o diagnóstico de alteração de cor ele é bem feito. Quando nós temos o diagnóstico de alteração de cor de um dente que ele é amarelado pelo próprio consumo de produtos que tem corante, nós teremos uma alteração de cor bastante segura e eficaz. Se você tiver alterações de cor, por exemplo, de origem endógena, um caso de tetraciclina com utilização do clareamento caseiro, é possível que algum grau de alteração de cor seja conseguido, mas a tetraciclina, como uma alteração de cor endógena, ela é muito mais difícil de ser tratado do que um caso como esse apresentado, onde o paciente tem uma alteração de cor ocasionada pela alimentação, pelo dia a dia. Além da técnica caseira, nós temos a técnica de consultório, na qual a gente utiliza as altas concentrações de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. A característica dessa técnica, a característica principal, é que ela vai ser realizada no consultório mediante uma segurança maior de aplicação, já que essas altas concentrações elas podem causar injúrias aos tecidos gengivais. Nesse caso, essa técnica realizada em consultório, nós temos a utilização de barreiras gengivais que vão proteger a gengiva das altas concentrações de peróxido. A aplicação será realizada pelo profissional. Essa concentração, quando em contato com o tecido, ela tende a ser ela tende a oxidar e causar um pouco de dor, então ele tem que ser bastante controlado e ele permanece em contato com a superfície pelo tempo indicado para cada gel utilizado. Na sequência ele é removido e nós temos então a finalização de uma sessão de clareamento. Da mesma forma que o tratamento caseiro, o tratamento de consultório ele também tem uma eficácia muito maior quando utilizado em pacientes que têm alterações de cor por causa de alimentos ou bebidas que contêm corantes. Quanto mais intrínseca essa alteração de cor, quanto mais interna, mais difícil é a resolução do caso. Muitas vezes nós precisamos de mais de 2 ou até 3 sessões de clareamento de consultório e muitas vezes podemos associar as técnicas. Na verdade, tanto o clareamento caseiro quanto de consultório, ele é muito utilizado nos casos onde não temos trauma, nós temos a alteração de cor causada pela rotina do paciente. Contudo, essas técnicas elas também podem ser associadas a um tratamento, um clareador interno que está relacionado a um trauma dental ou até a um tratamento clareador num dente que sofreu trauma, mas que se mantém vital. Pois nesse caso nós não vamos realizar tratamento interno. A nossa única opção é realizar uma dessas duas técnicas clareadoras.
Dos inconvenientes ou o efeito adverso do clareamento é a sensibilidade. O peróxido de hidrogênio ele tem um poder de difusão transamelo-dentinária muito grande e ele atinge a polpa. E na polpa ele causa sim citotoxicidade às células pulpares. Essa citotoxicidade, essa resposta inflamatória gerada nas células faz com que clinicamente o paciente sinta dor. É uma dor que normalmente é transitória, ela pode ter diversos graus de dor. Você pode ter pacientes que têm uma sensibilidade maior ou menor, mas ela normalmente está presente na grande maioria dos procedimentos clareadores, principalmente aqueles realizados com maiores concentrações do peróxido de hidrogênio. É importante que nós saibamos que existe a possibilidade de sensibilidade, porque quando o paciente ele tem um trauma dental, que não tem comprometimento pulpar e, portanto, o dente está vital, você pode utilizar uma dessas técnicas e, como consequência, você pode ter pacientes que apresentem sensibilidade por causa dessas. E para tratar essa sensibilidade, nós temos algumas ferramentas. Nós temos utilização de dessensibilizantes, nós temos utilização de laser em baixa potência, nós temos aplicação de géis clareadores de menor concentração, ou seja, existem diversos protocolos disponíveis para a gente diminuir um pouco a sensibilidade daquele paciente durante o procedimento. Entre os procedimentos que também são utilizados para melhorar a resposta do paciente, não necessariamente em relação à sensibilidade, mas com uma consequência, é a aplicação de uma luz no comprimento de onda violeta. A luz, ela não vai servir para tratar a sensibilidade do paciente, mas nós temos diversos estudos demonstrando que a luz, quando ela é associada a uma baixa concentração do componente ativo do peróxido de hidrogênio, ela gera uma resposta clareadora semelhante às altas concentrações. Ou seja, eu posso utilizar uma baixa concentração de peróxido, que em tese vai me proporcionar muito menos sensibilidade. Quando eu associar a luz, eu vou ter um efeito clareador melhor com menos sensibilidade. Então a luz, novamente, ela não foi projetada para diminuir a sensibilidade do paciente, mas para potencializar o efeito do clareador. E como ele consegue potencializar esse efeito, eu posso utilizar um gel numa concentração menor, que vai permitir que eu tenha uma menor sensibilidade durante o tratamento clareador. Então, essa é uma nova possibilidade ou um protocolo que tem sido bastante utilizado como uma alternativa para aqueles pacientes, principalmente que apresentam muita sensibilidade durante o tratamento clareador. Aqui nós temos, por exemplo, exemplos dessa luz violeta sendo aplicada ao dente sem a presença de gel clareador, e nós notamos que há uma certa alteração cromática só com a luz. No entanto, essa alteração cromática, ela está muito aquém da alteração cromática gerada por uma concentração alta de peróxido de hidrogênio. Então, como a luz ela não é suficiente para chegar no patamar de alteração de cor que o paciente deseja, nós normalmente associamos essa luz a uma baixa concentração. Essa baixa concentração pode ser o peróxido de carbamida 37%, que vai ter 1/3 da concentração do peróxido de hidrogênio, ou pode ser um peróxido de carbamida com baixa concentração, com 10, 20%. Essa utilização de luz ela tem sido bastante interessante como um efeito, como uma alternativa para os pacientes que apresentam bastante sensibilidade.